Bom dia, bom dia para todos que estão aqui, os que estão chegando. Bom dia àqueles que virão. Ô Dora, bom dia, tudo bem? Obrigada pela presença. Oi, Tê, conseguiu chegar hoje, que bom, que bom. Bem, então, muito bom dia. Até para aqueles que viram a gravação. Hoje, mais um dia muito especial, mas acho que a gente tem um presente aqui. Vamos lá. A meditação hoje, né, que nós vamos falar aqui um pouquinho, antes de começar a meditação, é sobre o eu sou, né? Depois, se vocês quiserem, procurem, né, uma busca de internet aí, né, para ver a gravura, a figura do eu sou. É só colocar imagem eu sou, tá? Eu não tinha ela colorida, e aí o que eu tenho aqui tá em preto e branco, não vai dar para ver direito, eu acredito, né? Mas a gente vai falar de plenitude, tá? Que é o que o eu sou traz. E o sistema tem a essência eu sou, né? Que permite nos colocar nesse movimento, né? Nessa vibração. E a gente já falou sobre as consciências, né? Então a gente tem a consciência do ego, tem a consciência do eu sou, que é essa plenitude, e entre elas nós temos o santo ser crístico, que é a energia crística. Então, esse primeiro salto, né, a gente sair do ego para o alcance do santo ser crístico, já é um pulo, né, enorme. Aí depois tem um outro patamar, que é então atingir o eu sou. Na verdade, a gente tem só uma consciência, que é a consciência do eu sou. Mas ela está manifestada aqui na densidade, então, para ela se densificar, vamos ter o santo ser crístico, uma consciência mais amorosa, e depois a do eu sou, tá? Do ego, tá? Que é a consciência do plano físico. Como é que a gente desperta? Então, a gente já falou também, tem a centelha divina, que é a nossa representação do divino, que há em nós, que está no coração, né? É chamada também de chama trina, constituída de 3 chamas, né? De 3 energias, o azul, o dourado e o rosa, tá? Então, é poder, né? A força, a fé, a iluminação, né? A sabedoria e o amor, tá? E é interessante que é uma correlação com as 3 cores primárias também, né? Que são o azul, o amarelo e o rosa. Então, o céu, a terra, né? E quando a gente alcança essa vibração, a gente entra no estado de plenitude, trazendo paz, né? E força, clareza. Então, quando a gente está nessa vibração superior, na vibração do eu sou, nessa conexão, né, com o eu sou, a gente traz as nossas virtudes e fica nessa energia, nessa vibração, e pode trabalhar com o nosso Ikigai, certo? Então, isso tudo faz parte do nosso processo de desenvolvimento espiritual, né? Através do despertar do coração, expansão da consciência, para que a gente atinja esses planos elevados. É um processo longo, demorado, a gente começa, não sabe quando que acaba, mas o importante é começar. E por menos que a gente faça, a gente já muda bastante. Então, é isso que é importante a gente entender, que de alguma forma a gente tem esse poder. É inato em nós esse poder da gente fazer essa mudança, né? De mudar a nossa vibração e de forma consciente. Então, o eu sou é isso, né? É a gente fazer essa conexão com o divino,
alcançando um patamar, né, que existe em nós, de virtudes, né, de frequência de alto nível, vamos falar assim, né, que permite trazer a essência do nosso ser, né, e essa conexão universal. E aí isso é feito principalmente no estado meditativo, né, da forma que a gente consegue, né? Às vezes é feito de uma forma espontânea, mas o estado meditativo, ele vai levando a gente num alcance, assim, sabe, de acordo com a vibração que a gente consegue naquele momento. Então, a cada meditação, a gente consegue acessar uma frequência um pouquinho maior, um pouquinho maior, um pouquinho maior. Porque se a gente fizer tudo de uma vez, é uma supraconsciência que a gente não dá conta. Então, tem que ser um processo lento mesmo, né? E nesse processo, o que a gente vai compreendendo é que nós somos mais do que esse corpo, né? Que nós somos, na verdade, a manifestação da energia criativa do universo. Nós somos deuses também. E reconhecendo isso, a gente começa a se sentir integrantes desse todo maior, né? É muito revelador, é incrível. Então, mais uma vez, enfatizando aqui o processo da meditação, né? Dessa conexão com essa presença divina, silenciando, aquietando a mente, né? Silenciando os nossos pensamentos, os sentimentos, se permitindo lidar com as questões que vêm naquele momento mais tarde, focando realmente no foco meditativo, né? Estando naquele presente, né? Nessa meditação. E nessa conexão com o eu sou, isso vai permitindo ter as percepções, os insights, né? E aí começa a acontecer uma coisa muito bonita. A gente começa a sentir, a perceber o amor que está vindo do alto, né? Como somos importantes, esse acolhimento, né? Essa amorosidade. E esse amor vai penetrando na gente, né? Ficando assim, envolvente, profundo. E você começa a se aceitar, né? Começa a ter essa aceitação de si mesmo. E pouco a pouco, essa sensação de pertencimento. Então é isso que o Eu Sou traz pra gente, sabe? Além de trazer essas virtudes, a gente consegue alcançar, na verdade, essas virtudes nesse estado de se sentir acolhido, de se sentir pertencendo a algo maior, né? Que aí você passa a saber quem você é. Você é divino. Você pode fazer, né, como o mestre diz, mais e melhor do que ele, né? Então basta insistir, né, e se permitir esse alcance todo. E aí lembra que eu falei que a gente tinha um presente? Então, o que eu percebi aqui hoje enquanto estava aguardando é a presença do arcanjo Metatron, que é o arcanjo mais próximo de Deus. E ele está se apresentando na cor prateada. O prata é a energia do feminino, né? E o feminino tem isso, tem a intuição, tem a perfeição. É uma energia que não está só nas mulheres, está nos homens também, né? Então, é a energia da mãe também, né? Então, eu quero que vocês se mantenham nesse estado de conexão, de percepção, de entrega, para deixar vir o que tem que vir nesse momento, tá bom? Lógico que eu estou emocionada, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos sentando confortavelmente, sentindo os pés no chão, a coluna ereta, né? Imaginando aquele fio que nos liga ao alto, né? Fazendo uma respiração profunda. Respira, solta. As mãos sobre os joelhos.
Quem conseguir ficar na posição de lótus, né? Aí vamos alinhando todos os chakras, invocando a presença aqui dos nossos mestres, anjos de guarda, agradecendo a presença deles e agradecendo a egrégora de luz que aqui se encontra, né? Agradecendo a esse momento tão especial. Vamos invocar agora as chamas divinas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou poder divino em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou pureza divina em ação. Eu sou harmonia divina em ação. Eu sou ascensão divina em ação. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou verdade divina em ação. Eu sou conhecimento divino em ação. Eu sou cura divina em ação. Chama violeta, chama violeta, chama violeta. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou purificação divina em ação. Eu sou transmutação divina em ação. Eu sou liberdade divina em ação. Chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado, chama vermelho, rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou misericórdia divina em ação. Eu sou compaixão divina em ação. Eu sou paz divina em ação. Selados nas chamas divinas sagradas, invocamos agora os mantras das essências do Sistema Universal Healing. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou
o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Mãe, Essência Mãe, Essência Mãe. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou, desculpa, a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência étere, essência étere, essência étere. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a sincronicidade com o pulsar divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar da criação divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar de Mãe Gaia em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Maria, Essência Maria, Essência Maria. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência eu sou, essência eu sou, essência eu sou. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a plenitude do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a plenitude do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência alegria, essência alegria, essência alegria. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Sortirá, essência Sortirá, essência Sortirá. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a leveza do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a leveza do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência cura-te, essência cura-te, essência cura-te. Vinde, vinde, vinde.
se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o amor pleno do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o amor pleno do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência pureza, essência pureza, essência pureza. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência veritas, essência veritas, essência veritas. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a luz do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a luz do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência portal de Gaia, essência portal de Gaia, essência portal de Gaia. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência sol, essência sol, essência sol. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a comunicação com o divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a comunicação com o divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência ternura, essência ternura, essência ternura. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência sananda, essência sananda, essência sananda. Vinde, se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, chamejando, se expandindo, envolvendo e preenchendo
todos os nossos corpos, todo o nosso ser, todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em ação. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Selando, selando, selando. Selando os nossos corpos, selando todo o nosso ser, selando todo o nosso mundo. Selai, 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 selai. Selai, 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 selai. Selai, 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 selai. Selados nesta luz, nessa chama da nossa plenitude, em verdades, em qualidades, em propósito. Vamos retornando, trazendo a serenidade, a felicidade, o fortalecimento das nossas estruturas, para que elas reverberem em nós, ao nosso redor e no todo da criação divina. Nós retornamos curados, plenos em amor, prontos para realizar o nosso Ikigai, porque nós sabemos quem somos. Gratidão pela presença de todos. Nós estaremos aqui no sábado, embora seja o sábado de carnaval, na terça-feira. Quem não puder, depois pode ver a gravação, mas já estou avisando. Estaremos aqui firmes e fortes, tá bem? Nossa, que energia gostosa, que gente linda que está aqui. Muito obrigada pela presença. E até sábado, um lindo dia. Muitas realizações, um lindo Ikigai para todos. Tchauzinho. Tchau.